Bem-vindos à Conversa com Tato. Eu sou Marcelo Eisen, oncologista, fundador da Tato. Hoje eu tenho de novo aqui a doutora Jaqueline, que, como nos prometeu, vai falar sobre mitos e verdades do linfedema e da drenagem linfática. Então, super obrigado, Jaqueline, por aceitar vir de novo bater o papo com a gente aqui sobre um tema que eu acho que é muito interessante. Eu operei, eu fiz algum tratamento, se eu preciso ficar com esse inchaço, né, ou no braço ou na perna, ou eu tenho como melhorar? Perfeito, vamos lá. Obrigada, feliz por estar aqui de novo. Bom, primeira coisa para a gente começar a conversar, acho que para a gente entender o que é linfedema, né? Para quem está chegando agora e está conhecendo aqui, está escutando o que a gente está falando. Então, linfedema é o nome que a gente dá para um inchaço crônico. Então, esse inchaço crônico ele pode aparecer pelo mau funcionamento do sistema linfático. Então, quando a gente pensa dentro da oncologia, o que é que pode acontecer que vai fazer com que o sistema linfático não funcione direito? Duas coisas. Então, quando eu faço uma cirurgia e eu tenho que retirar os gânglios linfáticos, então isso pode ser por um tumor de cabeça e pescoço, que eu tirei os linfonodos, por exemplo, aqui da região cervical, pode ser numa mama que eu tirei da axila, ou pode ser um tumor urológico ou ginecológico que eu tirei da pelve ou da virilha. Então, quando eu tenho a retirada desses linfonodos, eles passam a drenar menos, a filtrar menos. E a segunda coisa é a radioterapia. Quando eu faço a radioterapia e ela queima a pele, embaixo tem vasinhos linfáticos que também são machucados durante a radioterapia. Então, quando tem às vezes a combinação desses dois fatores, eu posso ter um mau funcionamento do sistema linfático. E aí, se ele não funciona direito, começa a acumular um pouco de líquido, a gente chama isso de linfedema. E aí, geralmente uma pergunta é, Jaque, todo mundo que faz tratamento oncológico vai ter linfedema? E aí a gente já começa quebrando o primeiro mito. E a resposta é não. Por quê? Por que algumas pessoas têm linfedema e outras pessoas não têm? Porque existe uma coisa que a gente chama de compensação linfática. Então, às vezes, a quantidade de sistema linfático que foi retirado ou machucado durante o tratamento pode fazer com que uma pessoa enche mais ou outra enche menos. Então, todo mundo que faz a retirada, por exemplo, dos linfonodos da axila no câncer de mama vai ter linfedema? Não, não vai todo mundo que vai ter. Segunda coisa, já que a gente escuta muito de que quem tem linfedema ou para prevenir o linfedema, eu não posso fazer, aí fazem assim, ó. Eu vou bater, você corta, porque eu bati, não sei se saiu. Tá, aí fazem assim, ó. Sai uma lista desse tamanho, começa. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E assim, eu acho que a gente tem que conversar sobre esses não podes, porque a maioria deles são mitos, né? Então, o linfedema, pra gente ter o linfedema, tem que ter uma descompensação linfática. Existem alguns fatores de risco para isso. Então, fazer o tratamento oncológico por si só é um fator de risco. E tem mais outros dois que são importantes. Então, quando tem uma... Posso só te interromper? Eu acho que quando a gente vai trajar no tratamento, só para tentar deixar um pouco claro, linfonodo, gânglio e íngua são sinônimos, né? As pessoas às vezes confundem e são órgãos de defesa, por isso que são tirados junto com o órgão na cirurgia oncológica. Então, né, a gente retira o órgão com a sua drenagem linfática, que a gente chama, que são esses órgãos de defesa do órgão, e é neles que a gente tá, né, que a gente tá querendo... a gente fala assim, linfonodo e gânglio é a mesma coisa. E a íngua, a região da íngua é onde estão esses gânglios, então é verdade. Então, às vezes no tratamento oncológico pode ser que retirem, faça a cirurgia e tenha que tirar a cadeia linfática correspondente a essa região cirúrgica. A gente tira as ínguas e aí às vezes tem que fazer rádio em cima. Então é mais ou menos disso que a gente vai conversar agora diretamente sobre como a gente pode e como deve melhorar, né? Desculpa te interromper. Perfeito, mas é bom a gente conversar. Então o que acontece? Às vezes não, né? Às vezes eu não tenho como não fazer o tratamento. O tratamento vai englobar mexer no sistema linfático. Só que eu tenho outros dois fatores de risco que são totalmente preveníveis. Então a gente sabe que a gente tem mais duas coisas que podem fazer com que aumente a minha chance, por exemplo, de ter esse inchaço crônico. Uma deles é a infecção. Por isso que a gente pede para que a gente tenha certos cuidados em relação ao braço, à perna, a área onde tirou o sistema linfático, para que a gente não tenha nenhuma infecção. E a segunda é a obesidade. Por quê? Porque se a gente começa a engordar, a gordura que a gente tem no subcutâneo começa a comprimir os vasos linfáticos e eles não trabalham bem. E
Então é uma combinação desses fatores. 2 deles eu não consigo intervir. Então se eu tiver que fazer radioterapia eu vou fazer, se eu tiver que fazer cirurgia eu vou fazer. Mas se eu cuidar bem da pele e cuidar do meu peso, eu já diminuo o risco de eu ter linfedema também. Então isso é importante. Então, isso não é uma sequela obrigatória. Não é porque eu operei que eu sou obrigado a conviver com isso. A gente pode intervir, A gente pode ajudar a tentar prevenir. E melhorar, né? Eu acho que mesmo quando já está instalada, porque eu vou aproveitar mais um mito, que é eu operei, ninguém pode me mexer. É uma regra muito difícil e eu acho que quanto mais precoce, quanto mais cedo a gente começar, é melhor, pelo que eu entendo, né? Isso. Na verdade, a gente já tem... Nossa, muita coisa mudou nos últimos 15 anos aí relacionados a essa parte de linfologia. Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar que lá dentro do membro, da perna, do braço, a gente tem um músculo. Então, quanto mais forte esse músculo for, quanto mais ele bombear, mais drenagem linfática ele faz. Então, a gente já quebra o segundo mito aqui, que quando eu fiz uma cirurgia de mama, eu não posso carregar peso, eu não posso fazer força, eu não posso fazer esforço. Ao contrário, a gente sabe hoje que músculos mais fortes fazem mais drenagem linfática, previnem do inchaço aparecer. Mas já que se eu já tiver o inchaço, mesmo assim eu também posso fazer força, posso carregar peso, fazer musculação? Pode também, mesma coisa. O músculo mais forte faz mais drenagem linfática. Tanto que um dos pilares do tratamento do linfedema é a gente deixar o músculo bem forte. Isso é importante. Então, é muito mais fácil proibir do que orientar, né? Isso. Então, antigamente você proibia tudo e aí tudo Era bem, é o preço que paga para tudo, ficar isso. bem e acabou. E hoje não, é orientação. Né? Acho que é super importante a gente falar. Naquela lista que a gente recebe, que às vezes muitos lugares nem entregam aquela lista cheia de não pode, a gente vai conversar que quase todos eles podem. Então vamos lá, primeira coisa, Jaque, quem tem linfedema ou quem tem o risco para desenvolver linfedema, alguém que fez uma cirurgia e que fez abordagem linfática, pode viajar de avião? Pode, não tem problema. Pode carregar peso? Pode, não tem problema. Pode medir pressão no braço que operou? Pode. Mesmo se tiver um linfedema naquele braço? Pode. Então a gente sabe hoje que fazer a pressão apertar não vai piorar o linfedema. Jaque, e se eu tiver que tirar sangue, pode furar esse braço? Aí tu vai falar, e a resposta é, pode também. Por quê? Hoje a gente tem vários estudos mostrando que o vilão da história é a infecção. Então, claro, que se eu puder evitar de machucar, furar, eu evito. Mas se por algum motivo eu tiver que fazer alguma intervenção, uma injeção, um soro, alguma coisa naquele braço, não é isso que vai fazer com que você tenha linfedema ou que vai fazer com que você piore. Então a gente começa a tirar esses mitos. Outro, Jaque, posso tomar banho quente? Pode. Então a gente sabe que temperaturas até 38, 39 graus não vai fazer com que você piore. Então você pode entrar numa piscina térmica, você pode tomar um banho quente, não tem problema. Então a gente começa a ir tirando a gente vai derrubando esses mitos, porque muitas vezes os pacientes deixam de fazer inúmeras coisas porque tem o mito de que não pode e vai piorar. E não poder mexer piora o linfedema, né? Sim. Aquela história que esse braço repouso ficou... é contraindicado. Você perdeu o braço, é como se você tivesse perdido o membro. E eu acho que uma coisa que a gente tem que conversar, né, Marcelo, é o seguinte, muita gente fala, mas linfedema não tem o que fazer, é assim mesmo. Não é assim mesmo, né? A parte, o que assim, a gente tem que entender, apesar do linfedema não ter cura, por que o linfedema não tem cura? Porque não tem como nascer um novo sistema linfático no lugar, mas tem tratamento e controle. Então, se a gente não controla esse líquido, que a gente produz líquido 24 horas por dia, então se eu não controlo, não ajudo esse líquido a sair, ele vai acumulando. E como ele não tem drenagem, ele só vai acumulando e aumentando e aumentando. Então, o grande desafio do linfedema é que eu tenho que controlá-lo diariamente. E eu tenho recursos para isso. Então, a gente avançou bastante nos últimos anos. Então, não é só a drenagem linfática. A drenagem linfática é o que a gente faz de menos. A gente tem várias outras intervenções. A gente tem prescrição de alguns tipos de materiais, alguns tipos de enfaixamento com exercício, com alguns recursos que podem ser utilizados também, que ajudam o braço a enxugar ou a perna a enxugar. E aí a gente vai aprender a controlar esse volume. Tá? Então, o mais importante, eu digo assim, o mais importante do linfedema é controlá-lo, para que a gente não deixe com que ele tenha, né, que ele não vá aumentando e tenha progressão. Então eu posso fazer drenagem linfática.
pode, né? Então, que eu acho que é o o maior mito de todos é esse, né? Será que pode fazer drenagem linfática no paciente que teve câncer ou tem câncer? A resposta é pode, né? A teoria, né, que muita gente ainda tem é que o câncer se espalha. E eu digo que é muita arrogância nossa, né? A gente achar que com o dedo eu consigo espalhar câncer, né? A primeira coisa que eu falo assim, primeira coisa, o nosso corpo faz drenagem linfática 24 horas por dia. Quer você queira ou quer você não queira, ele está fazendo drenagem linfática. Uma das coisas que são muito importantes é a força muscular. Então, quando eu faço, por exemplo, uma contração muscular, o músculo se contrai, ele massageia os vasos linfáticos e isso por si só já é uma drenagem linfática. Aí eu brinco com as minhas pacientes e falo assim, mas quer dizer então que se você for correndo até o metrô ali e aquela bomba muscular da sua perna drenar, vai espalhar tudo? Não, não é assim que funciona, né? A gente tem um monte de estudo já desenhado, que tem estudo inclusive que, por exemplo, que a gente fica massageando em cima de uma área tumoral e isso não faz com que o tumor se desprenda, é muito mais complexo do que isso, né? E mesma coisa, se a gente fosse pensar assim, imagina que caos que ia ser se eu tivesse um câncer de mama e fosse fazer uma mamografia lá, a hora que eu apertasse, então ia espalhar tudo. E não é assim que acontece, né? Mas ainda tem um mito muito grande que as pessoas acham que será que se eu fizer drenagem linfática, essa célula vai desprender e vou ajudar ela a caminhar para outra parte do corpo? A resposta é não. E a gente tem muita metástase por via sanguínea. E que teoricamente exercício da vasodilatação, quer dizer, deixa o vaso e circularia então, muito mais. Você não pode nem ir pra praia, né? Vai tomar um solzinho na praia, aquele vaso que dilata, você esquentou, aumenta a circulação, ai meu Deus. E no final melhora, né? Atividade física, essas coisas melhoram e não pioram. Então acho que então, mas isso é muito importante. Às vezes tem pacientes que deixam de fazer. Se a gente pensar no contexto de qualidade de vida, uma massagem, uma drenagem que gostava de fazer, às vezes um procedimento estético, alguma coisa para relaxamento, deixa de fazer com esse medo, com esse mito de que se fizer vai espalhar o tumor. E não é. A gente tem inúmeras, se a gente for pensar já que, mas tem evidência que comprova isso? Tem. A gente tem muita evidência mostrando que a gente não... É benéfico e não é pior. E às vezes o paciente operou uma barriga ou qualquer coisa. Não posso fazer drenagem no braço, porque virou câncer e drenagem como se fosse... E nem é o órgão acometido, enfim, né? Eu vejo muito isso com manicure. Não posso fazer a unha. Mas por quê? Não, porque quem teve câncer não pode fazer. Não. Antigamente, quem tirava os linfonodos tinha que cuidar, que é muito mais infecção, quer dizer, uma boa profissional. Outro mito, já, né? Posso fazer a unha e tirar a cutícula? Pode, mesmo que você tenha tido um câncer, se você tiver um linfedema, pode também. A gente, às vezes, assim, a mulher deixava de fazer a unha, era uma coisa importante para ela, com medo do linfedema. Mito também, mais um quebrado. Que eu acho que é, inclusive... Todo mundo deveria procurar uma boa manicure, né? Não só quem teve câncer, porque é justamente onde você diminui as infecções. Então... E uma outra pergunta que muito paciente tem é, mas eu faço drenagem e não melhora. Como você comentou, não é a drenagem. Fala um pouquinho mais dessa técnica de enfaixamento que você usa. Porque o que acontece é o seguinte, o nosso corpo tem que drenar 24 horas por dia. Então, se eu tenho uma parte do sistema linfático que não está funcionando, ele para de drenar. Então, quando eu faço a drenagem linfática, geralmente eu vou uma vez no dia, ou 2 ou 3 vezes na semana, e eu faço drenagem linfática manual 1 hora no dia. Então, aquela 1 hora que eu estou fazendo, eu estou ajudando o líquido a sair, só que as outras 23 horas do dia continua produzindo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar o meu corpo a fazer drenagem 24 horas por dia. Eu brinco, nem que você case com um fisioterapeuta vai dar para fazer drenagem linfática 24 horas por dia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a física a nosso favor. Então, 2 leis da física para a gente entender como é que funciona. Imagina que uma poça d'água, eu bato nessa poça d'água, a água escorre. Por quê? Porque a água sempre vai da área de maior pressão para a de menor pressão. Então, como é que eu vou entender isso? Imagina que o seu braço está inchado. Se eu tenho muito líquido aqui, o único jeito de eu fazer esse líquido sair daqui é vir pelo lado de fora e gerar uma pressão maior. Já que, para onde vai esse líquido? Aí eu falo, para onde ele vai? O paciente fala assim, eu falo, eu não sei. Eu falo, mas como que você não sabe? Não é você que estuda isso? Eu falo, eu sei que ele vai para uma área de menor pressão. Então, a hora que eu gero uma pressão aqui do lado de fora, esse líquido, por diferença de pressão, vai caminhando. E ele vai ser reabsorvido em uma outra área do sistema linfático que está funcionando. Então, a física começa a fazer drenagem por mim. E a segunda coisa é a importância do músculo. Por quê? Já ouviu falar que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo local?
Então, a hora que eu tô com essa minha compressão aqui e eu contraio esse músculo, o músculo vai aumentar. Para o músculo aumentar de volume, quem é que vai ter que sair para dar espaço para ele? A água. Então, essas são as duas bases que a gente precisa ter. Uma compressão externa e um músculo forte. E aí, com isso, eu vou tendo deslocamento desse líquido para ele ser reabsorvido em outra parte do corpo. Então, a drenagem funcionaria só se eu conseguisse drenar 24 horas por dia. Por isso que ela não é a parte mais importante do tratamento. A gente faz, mas a compressão com o exercício é a parte mais importante. Que é o primordial, né? Pelo que a gente sabe. E acaba, na verdade, indo para os vasos sanguíneos no final das contas, né? E você acaba urinando mais, que é para, doutor, mas eu faço drenagem, eu faço bastante xixi depois. Você realmente melhora o retorno. Isso também é importante, porque às vezes o paciente tem o inchaço generalizado, que a gente chama. Que isso você pode fazer nas duas pernas, né? A pessoa faz drenagem meia hora, como você falou, e espera que nunca mais vai ficar inchada. E você fala, doutor, mas voltou. Porque a gente pode associar medicações com essa má distribuição, né? Quando você tem inchaço generalizado. Isso, quando a gente tem, por exemplo, inchaços de outras causas, né? Que não é o linfático. Às vezes tem pessoas que têm problema de varizes. Isso, uma insuficiência venosa que já era dela antes de fazer um tratamento oncológico. E as pernas dela inchavam. Então, sim, a gente pode fazer associação, às vezes, de algum remédio para ajudar a melhorar a circulação. Aí eu vou fazer também uma prescrição de meia elástica com exercício. Às vezes eu posso ter paciente que tem esse inchaço generalizado, às vezes durante a químio, né? Às vezes alguma medicação faz com que o paciente enche mais. Pode fazer drenagem, não tem problema, pode fazer drenagem durante a químio, durante a rádio, após a cirurgia, não tem contraindicação. Posso fazer massagem também? Pode fazer massagem também, mesma coisa. Mas já que, e se a pessoa for fazer uma massagem na área próxima onde estava o tumor, não tem problema. Mesmo se a gente quiser massagear onde está, não se desprende a célula não sai dali e vai para outro lugar. Igual você falou, é muita pretensão nossa achar que a gente consegue cutucar ela e ela sai andando. Não é tão simples assim, né? Porque eu vejo que a gente tem muita coisa de bem-estar que a gente acaba não utilizando por mito, né? Então, os profissionais não indicam porque também tem um preconceito nos profissionais da saúde. Acho que um dos nossos desafios é convencer, e acho que a ideia da Tato justamente é cada segmento, cada especialidade participar das outras. Então, é físio para os médicos, é físio para o dentista, é o dentista para o fisioterapeuta. Um tem que conhecer a área do outro para conseguir ter um todo de um jeito melhor, né? Quer dizer, eu posso fazer drenagem, eu posso fazer reflexologia, posso não ter contratura muscular e posso fazer fisioterapia imediata pós-operatório, né? Porque tem essa... Não, doutor, eu operei, não pode mexer, né? E ninguém orientou. É verdade. Existe esse mito, principalmente para o câncer de mama, existe um mito de não se mexer. Mas na verdade é o contrário, os estudos mostram ao contrário. Quanto mais precoce for a intervenção, menos desconfortos e disfunções eu tenho. Tem estudo até mostrando que quanto maior a disfunção eu tenho, pior a sobrevida lá na frente. Então olha só a importância de eu fazer fisioterapia na primeira semana depois da cirurgia. Eu já tenho que mexer meu braço, tenho que mexer meu músculo, eu posso fazer drenagem, tenho que trabalhar e ajudar essa cicatriz a fechar melhor, a cicatrizar. Então sim, quanto mais precoce, melhor. Não tem que esperar 15 dias, 30 dias para só depois mexer. Ao contrário. Até porque as pessoas e o mastologista, ele precisa entender que esse paciente provavelmente vai precisar de radioterapia ou de algum exame. E a primeira coisa, você tem que levantar o braço para o campo. Isso. E se você não mexe o membro, aí que complica tudo, A gente né? tem que, para deitar na máquina de radioterapia, eu tenho que ficar nessa posição aqui, ó. E às vezes, se o paciente passa as primeiras semanas sem levantar o braço, às vezes por medo ou por desconhecimento, né? Porque a tendência nossa é pensar, bom, se eu operei ou se eu quebrei qualquer coisa, eu vou ficar mais quietinho. E, na verdade é o oposto. Então, assim, acho que é até legal a gente falar sobre isso, que quem fez uma mastectomia, por exemplo, pode mexer o braço. Mas pode levantar o braço até acima de 90 graus? Pode. A gente tem segurança já nisso. Tem bastante estudo mostrando pra gente que é seguro, a gente pode fazer. E deve fazer. Deve. E essas técnicas não precisam de muita tecnologia, né? Precisa de conhecimento, né? Então, nesses últimos tempos, onde a gente teve aí muito tempo isolado, a gente se deparou com uma nova tecnologia de a gente fazer consultas online. Então, às vezes eu tô lá num celular, numa tela, onde eu consigo
com pouca coisa, passar um monte de exercícios, de conhecimento, de coisas a serem feitas, por exemplo, no pós-operatório. Eu não necessito de muita tecnologia para isso é uma verdade. Eu acho que também a gente precisa divulgar. O que eu vejo muito paciente ou do interior ou de fora de São Paulo, que, doutor, mas eu vou passar numa avaliação, mas eu não vou conseguir aderir. Então acho que é essa nossa obrigação de divulgar e ter centro de referência, né, para... E eu acho que uma coisa que veio para mudar é você ensinar, se tornar o paciente ativo no processo. Não fazer com que eu ou você sejamos os responsáveis por fazer aquilo. Ele tem que participar, ele tem que entender, ele tem que fazer junto. Isso é possível mesmo com uma pessoa morando aqui ou uma pessoa morando longe, a gente consegue oferecer o tratamento adequado. Então, acho que é super interessante, esses mitos prevalecem, é difícil entender porque... E você sabe que a gente ainda encontra muito lugar entregando aquela listinha, né, dos não podes ainda, nós temos que desmistificar inclusive isso. Nos grandes centros, meu dia a dia não, doutor, mas eu não vou fazer físio, eu falei, pode. Ou às vezes a gente prescreve e aí um outro profissional fala assim, melhor não, hein, mas o profissional que trabalha na oncologia falou isso, eu falei, mas é que ainda tem muito desconhecimento. E tem como melhorar, acho que de novo, né? Volta para a conversa inicial de sempre, que o paciente ter autonomia, conhecimento, a gente consegue oferecer um tratamento mais adequado e ele exigir, né? Com a informação ou decidir o que ele quer fazer, né? Porque se você proibir ele de fazer qualquer coisa, é muito mais fácil. Eu falo para os pacientes, se eu tiver muito mais fácil falar não faz do que ter que ensinar, eu falo assim, ensinar e empoderar o paciente. Isso, empoderar acho que é o termo que a gente usa, que é o paciente decide. Ele pode até não querer fazer, mas ele precisa saber que existe. Isso. Então, porque isso piora muito a qualidade de vida. Eu acho que o linfedema, né, Marcelo, o linfedema é uma das disfunções mais prevalentes que a gente tem, né? Porque a maioria dos tratamentos podem englobar o tratamento do sistema linfático junto. Então, assim, o linfedema, às vezes, ele é bem desafiador, porque ele tem uma incidência alta e traz um impacto gigantesco na vida dos pacientes. Então, o paciente ele tem que ser orientado e tem que tratar. Eu vejo a maioria das quimioterapias vão com corticoide que acaba piorando, né, o inchaço de uma forma geral. Isso se soma à neuropatia, quer dizer... o paciente é um paciente, né? Então, por isso que eu insisti naquela avaliação de fisioterapia, que eu acho que é interessante identificar as necessidades e como a gente pode intervir. Então, com certeza diminuir o inchaço, vai diminuir a neuropatia, vai melhorar a musculatura. Aquele líquido parado também faz um pouco de compressão nesses nervos periféricos, então a gente melhora um pouco sempre, né? E não deixa piorar, porque senão perde massa muscular e aí entra naquele, que além da neuropatia tem a miopatia, que é a dor muscular, então quebrar esse ciclo, né? Então acho que esse é o grande... E às vezes não tem só uma coisa isolada, igual você comentou, às vezes a gente tem várias coisas e a gente tem que olhar como um todo. O que mais a gente tem de mitos? Deixa eu pensar aqui. Vamos ver dos mitos dentro dessa área de linfedema ainda. Então acho que os principais mitos carregar peso, cair por terra, posso carregar peso e fazer musculação. O que até é interessante é que isso é um artigo muitos anos atrás, na revista mais importante de medicina, mostrando que a atividade física melhorava o linfedema e não piorava que essa coisa, posso carregar peso? O que eu falo é que você tem que fazer contínuo sob orientação. Isso. Se você pegar uma caixa de supermercado ou na feira uma vez por semana, é ruim com ou sem tratamento, né? Isso. As pessoas imaginam que então posso carregar peso uma vez, não. Eu brinco, eu falo assim, também não é aquele dia que você assim, hoje eu vou faxinar a casa, vou empurrar todos os móveis, não sei o quê. Você vai inchar no final. Então a gente tá falando ganho de peso, treinamento progressivo. E quanto mais forte o músculo for, melhor vai ser para você, tanto para prevenir o linfedema, quanto se você já tiver um linfedema, para tratar o seu linfedema. Exercício e carga muscular são imprescindíveis. E vamos falar um pouquinho de avião, que você falou que é uma pergunta muito comum, né? Quer dizer, posso viajar de avião, não vou, não vai espalhar o câncer, não tem... vai espalhar e também não vai dar linfedema, né? E tem gente que pergunta, mas Jaque, eu não tenho linfedema ainda. Mas eu tirei os linfonodos da axila, eu tenho que colocar aquela manga elástica para viajar? A resposta é não. A gente só usa aquela manga elástica quando eu já tenho linfedema. Então acho que isso é uma coisa, já que se eu
usar meias elásticas, ou se eu colocar aquelas mangas, vai prevenir de eu ter linfedema? Não, o que previne é exercício físico. Então se você não tem linfedema, você não precisa colocar essa vestimenta, por exemplo, uma manga elástica para viajar. Então agora um músculo forte previne você de ter linfedema. Então na fisioterapia também não tem pílula milagrosa. Não também existe uma... Não tem segredo. Eu acho que no fundo é bem-estar. O paciente bem cuidado e bem tratado, ele vai ter uma evolução melhor, como você falou, inclusive de sobrevida, né? Acho que além de qualidade de vida nem se fala. A gente tem evidência mostrando que seus pacientes fazem desde o início, aumenta a sobrevida. Acho que a gente hoje, a gente tem o clichê, de o exercício físico para isso, tudo é exercício físico. Mas dentro da oncologia, exercício físico trata mais do que muito remédio. E eu vou pôr um cenário aqui que a gente pode trabalhar nele, que é mulher com câncer de mama, que operou, a gente induziu menopausa. Se a gente pegar esse cenário, que é muito comum, é um compêndio de como ter alguma doença crônica, né? Ou ganho de peso, ou perda de massa muscular, ou piora dos sintomas. Então, para vocês, tem saída, né? Eu acho que esse é o recado. Tem o que melhorar e tem o que prevenir. Tem. Porque a ideia, então, minha vida acabou, porque eu não tenho mais hormônio feminino, eu tenho secura vaginal, eu tô inchada, tô feia. Então, eu acho que a gente pode também falar um pouco. A gente tem tratamentos locais para secura vaginal. Hoje tem técnicas de fisioterapia, como a gente falou da outra vez, pélvicas para dor, que é um problema sério. Então, o tratamento não é o final da vida, pode ser o início, né? Acho que esse que é o segredo. A gente tem como intervir nisso, né? A gente tem isso é muito legal da gente falar, né? Porque se a gente parar para pensar, há poucos anos atrás, a gente não se preocupava com isso. Isso é de menos. Você curou de um câncer, aguenta isso aí. E não é mais assim, né? Por exemplo, para a mulher, secura vaginal é uma coisa extremamente importante. Então, para a mulher que já tem, quinta, sexta década de vida, está entrando na menopausa, já é difícil. Imagina para uma mulher que vai ser menopausada no tratamento com 35 anos, com 40 anos. Então, tem um impacto muito, muito grande. E antes a gente não tinha o que fazer. A gente sabe que a gente não vai poder dar hormônio. Então, a gente tem hoje tratamentos que melhoram a lubrificação do canal quando a gente melhora, por exemplo, os vasos sanguíneos da região. Exercício, quando a gente faz contração muscular do assoalho pélvico, bombeia mais sangue. Melhora a secura vaginal também, mas a gente tem laser, a gente tem hoje outras técnicas para conseguir, por exemplo, driblar a secura vaginal do tratamento do câncer de mama, por exemplo. A gente tem cada vez mais está crescente, mudou muito, né? De alguns anos para cá, a quantidade de novas tecnologias e tratamentos que a gente tem para tratar as disfunções do tratamento oncológico são cada vez maiores. Porque eu te falei já antes, conversando a gente acaba tendo as ideias. Eu já tive uma ideia aqui de criar um serviço de linfedema, que a gente já conversou só sobre linfedema, né? Prevenção, tratamento. Agora me veio também menopausa. Sim. É um assunto conjunto, e não é só isso, né? A gente parar para pensar todo o impacto, né? Porque a gente tem alteração muscular, articular, vaginal, do assoalho pélvico. Então a gente tem outra coisa da menopausa. O estrogênio ele está intimamente ligado à produção de colágeno, tem flacidez. E aí para a mulher às vezes se olha no espelho e não se reconhece. Ela fala, Jaque, parece que meu rosto está derretendo, eu comecei a ficar mais flácida. E por que não tratar e intervir nisso também? Eu acho que uma coisa que é muito legal, porque hoje tem tratamentos estéticos que podem e devem ser feitos por mulheres já tratadas, inclusive em tratamento oncológico. Não é contraindicado, pode ser feito. Porque às vezes a mulher sempre gostava de fazer um procedimento estético para uma celulite, uma flacidez, alguma coisa, e hoje isso não tem que ser interrompido. Às vezes faz parte da vida daquela mulher. E depois do tratamento, ou até durante, dependendo de algumas terapêuticas, ele pode ser feito. Eu acho que deve ser feito. Se aquilo faz bem para a mulher e traz qualidade de vida para ela, tem que ser abordado. Sem dúvida. Inclusive, como a gente falou, é uma decisão do paciente, da paciente, né? Uhum. A gente não pode decidir. Tem pacientes que falam, doutor, para viver assim, eu prefiro não viver. E é um direito, né? Não cabe a nós decidirmos o que é melhor para a pessoa. Acho que parte de informação ao paciente é isso. É dentro do conhecimento que a gente tem de tentar oferecer o melhor, o paciente decide o que é melhor para ele. Né? É difícil, como você falou,
não me incomoda a ruga, mas é em mim, não é no outro. Não Isso. importa o que eu penso, não importa o que eu... É bem isso, acho que hoje tem gente, né, que fala assim, mas nem dá pra... Mas para aquela pessoa, se ela se olha, ela não se enxerga e ela quer fazer aquilo, a gente tem que desmistificar isso também, né? Que paciente que teve câncer não pode fazer mais nada dessas coisas. Pode sim. E melhorar a autoestima, ajuda a perder peso, ajuda a melhorar a dor, ajuda a... Né? Eu acho que é muito... O que a gente faz, é isso que eu digo, a Tato veio para isso, né? Eu acho que é unir tudo isso, que eu acho que a gente tem pessoas boas, mas acho que falta mais informação e chegar, né, no paciente, um serviço estruturado onde pensa no bem-estar. Acho que é justamente... É a gente olhar para tudo aquilo que a grande maioria das pessoas deixam de lado, né? E que tem um impacto extremamente importante na vida dos pacientes. Já que estamos chegando no final, acho que a gente vai ter que fazer mais um mais pra frente. Eu também tô achando. Foi muito legal. Dizer que super obrigado de novo pela parceria. Eu costumo acabar dizendo que o que a gente faz é contato e compaixão, porque eu acho que é muito isso. Eu acho que deu para abrir para os pacientes e, enfim, para familiar, que existe possibilidade. Eu acho que essa coisa de é o preço que eu pago por isso não é verdade, né? Eu acho que dá para melhorar. Pra isso, né? Eu acho que temos muito que crescer. Obrigado. Eu que